Senhor. Quero agradecer a oportunidade e pedir para o Senhor que o Senhor continue tomando a frente, continue nos conduzindo conforme a vontade e o querer dele, no nome do Senhor Jesus. A palavra que o Senhor me entregou, ela está em Marcos, no capítulo 6. É em Marcos capítulo 5, perdão. Marcos capítulo 5, do versículo 21 até o versículo 43. Então, a palavra do Senhor em Marcos capítulo 5, do versículo 21 até o 43, fala sobre a cura de uma mulher e a ressurreição da filha de Jairo. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais das sinagogas, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à beira da morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Então certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e sê curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta. Para que enfadas o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhe: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo o feito, sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzindo é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, mas disse que lhe desse de comer. Amém? A palavra do Senhor, ela é uma palavra que realmente ela nos edifica, porque você vê que a palavra do Senhor aqui tem a mulher do fluxo de sangue, já estava 12 anos com esse problema, e tinha a filha de Jairo, que tinha 12 anos também.
E os dois, tanto o pai da filha de Jairo, o Jairo foi atrás da cura para a filha dele, porque ele sabia que ele já sabia que a filha dele estava muito enferma. Ele poderia ter procurado um médico, que nem a mulher aqui do fluxo de sangue, ela procurou os médicos, ela gastou todo o dinheiro dela procurando a saúde dela, sabe, a cura dela, da enfermidade dela, no médico. E isso não é errado, a gente tem sim, sabe, que procurar o médico, mas tem coisas na nossa vida que é só o Senhor Jesus para curar. E quando a gente está tratando algo que realmente a gente já está numa caminhada de busca, fazendo, sabe, muitos tratamentos e os médicos não conseguem saber o que que é, não tem mais o que fazer para eles, para a medicina já não tem mais jeito, porque a palavra do Senhor, a palavra de Deus, ela anula a palavra da terra. O que para a medicina, para os médicos não tem mais jeito, para Deus tem, porque Ele que criou tudo, Ele que criou nós também, né? Então, aqui, o que que eu vejo nessa palavra? Eu vejo que é, uma mulher que sofria muitos anos com uma enfermidade e que ela viu ali que ela não tinha mais o que fazer, sabe? Porque no versículo 26 fala e que havia padecido muito com muitos médicos. Então, com muito e muitos médicos. Então ela foi e gastou tudo que ela tinha, ela procurou muitos médicos e nenhum conseguiu resolver a situação dela e ela continuou enferma. Só que aí vem Jesus. Ela ouve falar de Jesus. Então ela teve aquela sensibilidade, sabe, de entender o Senhor Jesus, ele pode me curar, porque ele está curando pessoas. Então ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar de um homem que passava e curava, de um homem que todos iam ali procurar ele e não saía sem resposta. Todos tinham resposta. E a palavra do Senhor ela é linda porque o Senhor ele fala na palavra dele: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, quando Jesus veio, ele veio para nos dar vida, uma vida saudável. Porque quando a gente não está na presença do Senhor, a gente não tem vida. A gente não tem uma vida saudável. A gente é escravo do pecado. A gente é escravo do medo. A gente é escravo da ansiedade. A gente é escravo da depressão. Sabe? A gente não tem uma vida de paz. E aí o mundo sempre fala: ah, a gente quer paz. Mas a paz é só em Jesus. Uma vida saudável é só em Jesus. Porque o Senhor que nos direciona, sabe? É o Senhor que deu a vida dele por nós. É o Senhor que sempre está conosco. A gente nunca está só. Jesus sempre está conosco. E a palavra dele aqui, ele é bem clara. Ela é tão real, tão viva, que tanto a mulher do fluxo de sangue foi curada só de tocar nas vestes dele. Só de tocar. Aí eu fico pensando, ela só tocou ali na veste dele, sabe? Ela já foi curada, ela recebeu o poder de Deus ali, foi curada. Imagina nós que está buscando ele, está na presença dele todos os dias, está buscando mais de Deus, sabe? Estamos ali na mesa dele, comendo com ele, ceando com ele. Porque se uma pessoa que vem de fora, só de tocar, já recebe essa vida, já recebe essa força do Senhor, imagine nós que está com ele todos os dias. Imagina nós que está ali buscando a presença dele. Então, assim, é um amor tremendo da parte do Senhor, sabe? E Jairo aqui não é diferente. Só que Jairo, ele era um líder da sinagoga, né? E a filha dele estava enferma. Ele poderia ter buscado um médico, só que ele também ouviu falar de Jesus. Então ele sabia que Jesus podia curar a filha dele, por quê? Porque aonde Jesus passava tinha vida, aonde Jesus passava tinha cura, tinha libertação, tinha restauração, tinha renovo. Então
Eu acredito que Jairo deveria ter pensado: calma aí, eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso saber quem é esse Jesus. E eu quero ver os milagres dele, porque se ele está curando, se aonde ele passa a vida, eu quero que ele vá na minha casa. Eu quero que ele toque na minha filha. E aí vem a humildade. A humildade que Jairo teve de ir até Jesus, que ele poderia, por ser ali um líder da sinagoga, eu acredito que ele deveria ter uma vida financeira boa, ele poderia ter procurado os médicos, mas ele decidiu procurar Jesus, porque ele sabia ali, no interior dele, ali no coração dele, ele sabia que só Jesus podia trazer esse milagre para a filha dele. E aí ele vai até Jesus. Mas a gente, o que eu vejo aqui? Eu vejo aqui que quando ele foi até Jesus, sabe? Aquela multidão, Jesus, eu acho assim tão incrível que Jesus ele nunca estava só. Quando ele estava só, ele estava com os 12 discípulos. E é algo assim que me chama muita atenção. Por quê? Porque todos queriam estar perto de Jesus. Todos queriam estar na presença de Jesus. Então, onde ele ia, tinha aquele alvoroço. Jesus está ali. Vamos lá ouvir Jesus. Então, a necessidade da gente estar perto do nosso Criador, estar perto de Deus, estar perto de Jesus. Porque Jesus, ele é vida, sabe? E não tem como um ser humano ter uma vida saudável se ele não está na presença do Senhor. E eu falo isso por mim mesmo, porque eu não tinha vida. Eu era uma pessoa escrava do medo, eu era uma pessoa, sabe, escrava do pecado. Mas, e eu fiquei assim muitos anos da minha vida, muitos anos da minha vida. Só que aí, quando o Senhor veio e eu tive um encontro com o Senhor, sabe, é, mostrou para mim que se eu não tivesse na presença dele, eu não teria uma vida saudável, porque eu quase, praticamente entrei em depressão. Então, eu tentei suicídio várias vezes, sabe? Eu não tinha vida e fiquei numa situação difícil. E só não virei moradora de rua por amor e misericórdia de Deus, porque Deus ele é tão bom que ele não desiste dos seus. Ele não desiste de nós, sabe? E aí eu entendo a palavra que o Senhor fala. Eu vim para que tenham vida e a vida em abundância. Ele não fala só das coisas terrenas. A vida em abundância é a vida espiritual com Deus. É estar no Senhor, é estar na presença dele, é ser cheio do Espírito Santo de Deus, é fazer a vontade dele, é fazer a vontade do nosso Pai, é ser filhos obedientes ao Senhor. Que o Pai se agrada de filhos obedientes, sabe? Que está ali buscando fazer a vontade dele. E o Senhor, ele não deixa nós falando. Então, aqui Jesus, ele não deixa ninguém falando. Tanto é que quando chegaram aqui em Jairo, você vê como que o inimigo age, né? Chegaram até Jairo e falou para o Jairo, né? Não enfada mais o mestre, sua filha já morreu. Só que a palavra de Deus, ela anula toda a palavra da terra. Que para a medicina e para o homem não tem mais jeito, para Deus tem. Porque aonde Jesus entra, há vida. Se Jesus entrar num ambiente onde tem morte, há vida. Onde há tristeza, se ele entrar, tem alegria. O Senhor, ele pode mudar um cenário que aos olhos humanos não tem mais jeito, porque ele põe tudo no lugar, ele organiza. Então, o Senhor, ele é tremendo. Só que Jesus também, ele é bem crucial na palavra, que quando ele ouve falar isso, quando ele ouve que Jairo ouviu essa sentença, não enfada mais o mestre, que sua filha já morreu, Jesus, ele é tão lindo, tão maravilhoso, que ele olha para Jairo, sabe? E fala: não temas, crê somente. E Jairo olha para Jesus assim, eu acredito que Jairo ficou em paz ali, porque ele acabou de presenciar um milagre da parte de Deus na vida de uma mulher que ninguém podia chegar perto dela porque ela tinha um fluxo de sangue. E naquela época não podia chegar perto de pessoas assim.
né? Eles tinham lá um jeito deles lá que eles não aceitavam, a pessoa tinha que ficar ali separada. E aí, o que acontece? Jesus simplesmente olha para Jairo e fala, não temas, crê somente. E vê a paz no coração de Jairo. E ali ele creu, porque eu acredito que na cabeça de Jairo, depois de ver um milagre desse, ele deve ter ficado muito em paz. Não, se ele está falando para mim não temer, então eu não vou temer. Eu acabei de ver um milagre. Se ele fez isso, ele pode fazer muito mais. E certamente que, com certeza, para ele ir até Jesus, não ir procurar um médico, com certeza ele já tinha ouvido muitos milagres da parte de Jesus. E Jesus, ele não deixou Jairo falando, porque o Senhor não deixa a gente falando. Quando a gente vai até Jesus, o Senhor está pronto a nos ouvir, pronto a nos abençoar. Então ele vai até a casa de Jairo e todos ali chorando, sabe? Já ali aceitando aquela situação, que muitas vezes vem situação da nossa vida, sabe? Uma situação que muitas vezes aos nossos olhos não tem mais jeito, para a medicina não tem mais jeito, sabe? E a gente não pode aceitar essa situação, porque a última palavra ela vem da boca de Deus. Então nós temos que ter essa fé que, sabe, que Jairo teve, essa fé que a mulher do fluxo de sangue teve. E muitos outros teve também, porque a Bíblia relata muitas curas da parte de Jesus, milagres de Jesus. E aí entra a vida saudável. Porque assim, quando o nosso corpo ele tá bem, a nossa vida tá bem, é só em Jesus mesmo. Porque assim, eu posso estar muito bem financeiramente, sabe? Eu posso estar muito bem é, dentro da minha casa, em partes, porque sempre vai haver uma desavença, e eu não vou saber resolver aquela situação. Porque assim, as coisas do dia a dia, a ansiedade, a inquietação, sabe? É, as horas que passa correndo, a gente fica assim com a cabeça assim a milhão, e muitas vezes a gente não sabe como lidar com a situação. E quem é que pode nos ajudar nessa situação? É somente o Senhor. Porque, o Senhor já fala na palavra dele que a gente tem que, sabe, lançar a nossa ansiedade para o Senhor, sabe? A gente não pode andar ansioso por coisa alguma. É colocar no altar do Senhor e descansar, que é o Senhor que vai fazer. É o Senhor que vai agir, é o Senhor que vai fazer. E aqui não foi diferente. Então, eu acredito que Jairo, a fé dele aumentou muito, muito mais. Porque além dele presenciar uma cura de uma mulher que tinha 12 anos sofrendo, ele ainda presenciou a cura da filha dele, a ressurreição da filha dele. Porque Jesus veio e simplesmente falou para ela, tocou nela e falou: levanta-te. Ela só dorme. Mas sabemos que ela ressuscitou. Mas Jesus mostrou que ali, eu sou o dono da vida e da morte. E aonde eu vou, a vida. Então, Jesus, ele fez um milagre que ele levou ali 3 dos discípulos dele para presenciar. Jesus, ele conhece o nosso interior, o nosso coração. Se ele selecionou as pessoas para estar ali presente, muitas vezes eu creio que ele quis fortalecer a fé e a confiança daqueles que andavam ali com ele, que ele selecionou. Ele não levou todos os discípulos. A palavra dele fala que ele levou 3. Por que ele não levou os 12? Porque Jesus ele conhece cada um de nós, no mais profundo. Então ele sabe o que a gente pensa, ele conhece nosso ser e ele nos conhece. Mas por que ele nos conhece? Porque foi o Senhor Deus que nos criou. O Criador sabe da sua criação. Não tem como ele não saber. Foi ele que criou, ele que formou. Então ele conhece. Então eu fico muito admirada porque assim, essa palavra de Jairo, o Senhor falou muito comigo numa situação que eu estava, quando eu descobri que eu estava com pré-câncer. E quando eu tive essa notícia, a única coisa que eu conseguia era chorar. Só que eu não chorava porque eu queria chorar.
As lágrimas desciam do meu rosto automaticamente. Por mais que eu tentava fazer elas parar de descer do meu rosto, eu não conseguia. Meu olho só saía água. E eu não queria estar chorando, mas eu não tinha esse controle de fazer eu parar de chorar, eu mesmo parar de chorar. Porque, assim, quando o médico chegou em mim e falou assim, Janaína, o seu caso está bem avançado. Então, assim, eu vou te falar uma coisa. Pela situação que eu vejo hoje no seu exame, você é um milagre que eu estou vendo na minha frente. Não era para você estar aqui hoje. E aí eu lembro que ele me deu 4 cartas. Ele falou, vou te dar 4 cartas. Essa carta que eu vou te dar, você vai levar em todos os hospitais. Tira xerox. Ele ainda falou assim para mim, tira xerox dessas cartas e leva em todos os hospitais UBS que você puder levar, porque o seu caso é um caso sério. Então, quando ele falou isso, acho que o peso da palavra foi ouvir isso. Porque, assim, a minha mente anestesiou na hora. Só que aí eu peguei, fui numa UBS, não tirei xerox de tudo, fiquei com as 4, entreguei, fui numa UBS que me veio na mente de ir, que não era nem próximo muito da minha casa, mas eu fui lá. E eu pedi para falar com a atendente. E ela veio. Eu falei, então, eu preciso passar com o médico. Aí ela falou, mas o que está acontecendo? Só que eu não conseguia parar de chorar. As lágrimas desciam do meu rosto assim de um jeito. Ela falou, você está passando mal? E eu não conseguia nem falar que não, porque eu estava emocionalmente abalado com aquela situação. Emocionalmente. Então você vê que quando mexe na área da saúde, não mexe só no nosso corpo, mas mexe também com as nossas emoções. E aí ela pegou e falou, faz assim, ó, volta amanhã, que aí você vai estar mais calma, e eu vou conseguir te entender melhor. Mas, a princípio, deixa que esse documento, essa carta do médico, passando que... Aí, quando eu fui ler a carta no dia seguinte, estava escrito assim, ela está com pré-câncer avançado, ela precisa ser atendida com urgência, ela tem 4 filhos que precisa dela, e ela precisa desse tratamento. Aí tá lá, doutor, tá tudo lá, e ele pedia, por favor. Ali eu vi o puro amor do Senhor, o amor de Deus mesmo. E eu só usei uma carta, as 3 continuam comigo. E aí eu vim para casa, e aí meu esposo pegou e falou assim, e aí? Eu falei, eu não consigo falar. Não fale comigo agora. Porque eu só chorava. E aí eu entrei no quarto, sabe? Fui, tomei um banho e continuava chorando. É impressionante como há água no nosso corpo. Como a água. Porque assim, era tanta lágrima que descia que dava para encher um balde. E eu não parava de chorar. E aí meu filho chegou em mim, meu filho segundo, chegou em mim e falou assim, mãe, posso falar com você? E eu não queria mostrar para ele que eu estava chorando. Eu falei, pode. E eu tampava o rosto, sabe? Para ele não ver que estava chorando, para ele não ver as lágrimas descendo. Mas ele ouviu os rumores. E ele falou assim, mãe, eu não posso ficar sem você. Eu não me vejo sem você. E quando ele falou aquelas coisas para mim, sabe? Eu falei assim, não, meu filho, tá tudo bem, eu tô bem, sabe? Não vai acontecer nada, o Senhor tá no controle. Aí ele, mãe, eu tô com medo de perder você. E aquilo mexeu muito comigo. Só que eu abracei ele, ele me abraçou. E aí, por incrível que pareça, minhas lágrimas cessou ali. E que eu tive que consolar ele. E eu acho impressionante quando a gente está numa situação, o Senhor coloca pessoas no nosso caminho, que tá numa situação, a gente tem que consolar a pessoa. Aí a gente não é consolado, a gente tem que consolar. Porque, meu Deus, eu tô aqui chorando, sabe? Eu esperava, assim, de ser consolada agora tenho que abraçar meu filho e parar de chorar. E as lágrimas parou, cessou as lágrimas. E aí, no outro dia, eu fui trabalhar, e aí, no meu serviço, em frente, tem umas árvores bem grandes,
E aí eu olhei para aquelas árvores e veio exatamente essa palavra, sabe? A cura da filha de Jairo. E o que mais me marcou nessa palavra foi quando o Senhor disse para Jairo: não temas, crê somente. Porque o Senhor foi bem claro comigo naquela manhã. Ele falou, eu ouvia, sabe? Eu ouvia o Senhor falando assim comigo, sabe? Assim, o meu íntimo, assim, Janaína, por que você está tão oprimida, com tanto medo assim? Olha tudo que eu fiz ao seu redor. O que é isso para mim? Fique em paz. Não é para você temer. Crê somente e descanse. Porque eu estou no controle. É eu que vou fazer. E aí, aquele dia, eu fui bem sincera com o Senhor. Porque, assim, quando eu ouvi o Senhor falar isso para mim, não temas, crê somente, que nem ele falou para Jairo, não temas, crê somente, eu fiquei muito envergonhada. Me veio uma vergonha assim, como se eu tivesse numa multidão de gente, todo mundo me vendo, e uma vergonha muito grande. Por quê? Porque naquele dia eu vi que eu não amava Deus de verdade, eu não confiava nele de verdade. E aí eu comecei a chorar. Eu lembro que eu chorei muito. Eu falei, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu achava que eu te amava. Eu achava que eu confiava em você, sabe, no Senhor. E o Senhor hoje me vem e fala para mim não temer, crer somente. Aí eu pedi perdão para o Senhor. Eu lembro que eu falei, Senhor, me perdoa pela minha incredulidade, me perdoa por achar que o Senhor não pode fazer, me perdoa porque eu falo que eu te amo, eu falo que eu te adoro, e vem uma situação, aí, sabe, eu já mudo tudo e entro em desespero, não acredito que pode fazer, que o Senhor não pode, e eu estou muito envergonhada com essa situação, e eu peço perdão, Senhor, eu peço que o Senhor me perdoe, eu peço que esse amor genuíno venha para o meu coração, sabe? Eu peço que o Senhor me restaure a minha mente, as minhas emoções, eu peço que o Senhor me ajude a ter forças para passar desse processo, sabe? E se for o meu momento de ir, Senhor, o Senhor prepare a minha família, prepare os meus filhos, sabe? O Senhor prepare o coração deles, porque eu sei que o Senhor vai cuidar. Porque hoje, sim, hoje eu estou tendo um encontro contigo. Hoje eu estou realmente conhecendo o Senhor. Hoje eu estou me aprofundando realmente em conhecer Jesus, sabe? Que é o médico dos médicos, sabe? Que é o nosso Pai, que é o nosso ajudador, é o nosso consolador. E eu fiz essa oração ao Senhor, sabe? E eu me senti abraçada naquela manhã, de uma tal maneira que a paz, assim, veio sobre mim, assim, que acabou a ansiedade ali, acabou o medo, acabou a incredulidade, e eu estava outra pessoa. E aí eu peguei, fui na reunião do meu filho naquele dia, é, o Senhor me renovou de uma maneira que quando eu fui na reunião, tinha uma mãe aflita, eu conversei com ela de uma situação que ela está passando com a filha dela, então já me veio um renovo, uma fé assim, sobrenatural mesmo. E aí eu fui resolver uns negócios, ainda voltei lá na UBS, conversei com a mulher, e aí ela pegou e falou assim, olha, acabou de chegar um médico aí, e eu vou passar você com ele. Esse médico tinha acabado, era o primeiro dia dele, tinha acabado de chegar. E aí ele olhou assim, falou assim, eu vou passar você, vou fazer a sua ficha aqui, e vou colocar você na fila de espera de emergência, tá bom? Pode ser que demore um pouco. E ele assim fez. E quando ele fez isso, deu uma semana, apenas uma semana. Eu recebi uma ligação do Hospital das Clínicas, que era para me passar lá, em uma semana. E a pastora Roseni me acompanhou nesse tratamento. E aí tinham pessoas que chegavam lá na gente e falavam assim que ficou anos para entrar naquele hospital. Anos. E falou, quanto tempo você demorou? Eu fiquei constrangida de falar que era só 7 dias, pela situação das pessoas. Falei assim, não demorei muito não. E aí ali eu tive todo um tratamento. O Senhor iniciou todo um tratamento. E aí quando eu fiz a minha primeira cirurgia, que o médico removeu lá uns tumores assim, colocou no vidrinho. Quando eu vi aquilo, sabe? A pastora Roseni, ela é testemunha que ela presenciou tudo. Eles deram um vidrinho assim para mim e falou: "Não, isso daqui é o que foi colhido de você".
E lá estava até os pontos da minha cesárea, naqueles pedaços. Eu podia ver. E eu chorei, mas eu chorei. Mas eu chorei, por que que eu chorei? Eu chorei de gratidão, porque realmente eu estava tendo um encontro com o Senhor. Eu estava realmente tendo um relacionamento mais profundo com o Senhor. Uma gratidão de ver o amor de Deus. Eu falei, Senhor, o Senhor realmente, o Senhor tirou isso de mim, sabe? Eu tô bem, eu tô caminhando. E ali eu vendo histórias de pessoas, porque quando a gente acha que a nossa situação tá difícil, é só para vai no hospital e no velório que você vai ver que tem casos piores. Muitas vezes o nosso não é nada. Só que a diferença de uma pessoa que crê no Senhor Jesus e aquelas pessoas que procuram buscar a tua cura somente na medicina, não querem Jesus. Então, assim, quando a gente não está em Jesus, não há cura, não há vida, porque a vida é só em Jesus. Então, o Senhor me curou. Eu passei só 3 procedimentos, acho que foi só 2, e eu não precisei retornar, sabe? E depois eles ficavam procurando um monte de coisa em mim, não achava nada. Eu falei, gente, vocês têm que... Eu acho que vocês gostam quando eu venho aqui, sabe? A cada 6 meses eu tenho que voltar aqui, mas eu acho que eu volto mesmo porque vocês devem gostar da minha presença, né? Porque todos os exames põem que não tem nada, não tem nada, não tem nada. Vocês querem que eu continue vindo aqui, sabe? E tinha médico que dava risada. Mas assim, eu vi o cuidado do Senhor, eu vi o amor do Senhor. Então, quando a gente se aproxima de Jesus, que nem Jairo se aproximou, que nem Jairo foi diretamente para Jesus, a mulher do fluxo de sangue foi diretamente para Jesus, você vê que todos que vão até Jesus não saem sem resposta, não saem com a mão vazia, não tem como. Jesus está ali para nos ouvir, mas desde que realmente a gente está com o coração sincero na presença do Senhor, que realmente a gente almeja ter mais de Deus e que a gente tem essa confiança. Jesus, é somente o Senhor que pode me curar. O Senhor pode curar minhas emoções, o Senhor pode curar o meu físico, o Senhor pode curar e restaurar minha família. O Senhor é o Senhor que fez os céus e a terra, e somente o Senhor pode fazer a minha vida. Então eu chamo a tua presença, eu quero a tua presença, Senhor, porque eu sei que é só de ti, meu Pai, que eu vou conseguir, porque o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E aí a gente passa a ter vida. Todos que têm uma vida com o Senhor, vai ouvir o testemunho. Todos passaram situações difíceis e todos vai relatar: eu não dormia, eu vivia de ansiedade, eu vivia de remédio, eu passava com um psicólogo, eu não tinha vida. Ah, mas quando você veio para Jesus? Ah, quando eu recebi Jesus como meu único e suficiente Salvador, sabe, a minha vida mudou, eu parei de tomar remédio, sabe, eu não sou mais uma pessoa ansiosa, sabe, eu sou uma pessoa assim que a minha vida, a minha qualidade, meu casamento mudou, meu casamento foi restaurado, ah, meus filhos foram alcançados por salvação, ah, mas e aqueles que ainda tá, mas eu creio que o Jesus que fez tudo e todas as coisas, ele está comigo, Jesus está num barco, eu não estou só, e essa confiança, esse relacionamento próximo, íntimo do Senhor, nos faz ter essa segurança em Deus, essa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a partir do momento que a gente tem fé e a gente busca aquele que tudo pode fazer, não só por interesse, sabe? Não só para ser curado e simplesmente pegar, eu recebi a cura, não vou mais atrás de Jesus que eu já estou curado. Não, é ter um coração grato, aquele que me curou, aquele que me criou, aquele que me formou, ele está comigo hoje e sempre, sabe? Então, ter aquele coração grato, eu quero estar na presença do Senhor, eu quero estar cheio da presença de Deus, eu quero poder passar para outras pessoas o que Jesus fez na minha, eu quero falar do amor do Senhor para que pessoas vão ser alcançadas com salvação, com libertação, com cura, com restauração de vida, para que elas venham ter uma vida saudável com Jesus, para que elas venham saber o que é uma vida saudável realmente na presença do Senhor, sabe? Porque o mundo já é do maligno. Então a gente está aqui de passagem e por um breve tempo. E a gente não sabe nem o dia nem a hora que Jesus pode voltar para nós. O Senhor pode nos chamar. Então a gente tem que estar sempre buscando fazer a vontade do Senhor. Por quê? Porque a qualquer momento a gente pode partir. E aí, o que eu tenho para apresentar para o Senhor naquele grande dia que ele falar qual foi as suas obras? O que você fez lá na terra, no período que você ficou lá, sabe? E aí a gente vai prestar conta.
E não tem como fugir disso. Então, é, a vida saudável, uma vida realmente saudável, espiritual, física, emocional, é somente em Jesus Cristo. Não tem outro caminho. E é por isso que a palavra do Senhor em João 3,16 fala que o Senhor Jesus, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando Deus entregou Jesus Cristo, sabe, para morrer na cruz em nosso lugar, pelos nossos pecados, foi para que a gente viesse ter vida, sabe? Uma vida em Cristo, para que a gente tivesse acesso direto com Deus, através do Filho dele, que é o Senhor Jesus Cristo, sabe? Então, isso é tremendo, é o amor de Deus, é sempre o amor de Deus, é o amor, é a graça, a misericórdia do Senhor. Então, o Senhor não deixou eu falando, sabe? E essa palavra que o Senhor entregou, é porque foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu estou abrindo um pouco mais na minha vida, porque o Senhor já estava me cobrando isso, sabe? Você tem que testemunhar da sua vida, dos feitos que eu fiz na sua vida, para que assim as pessoas vejam que, assim como eu fiz na sua vida, assim como eu trabalhei na sua vida e continuo trabalhando, assim também eu posso fazer na vida delas, sabe? É falar do amor de Jesus, é falar que Jesus, ele está à porta, é só abrir para ele entrar, porque ele é educado, ele é gentil, ele não entra com tudo. Quem faz isso é o diabo. Ele entra chutando, ele invade, ele saqueia, mas Jesus não. Ele só entra em nossas vidas se a gente permitir ele entrar, se a gente receber ele. Senhor, eu te recebo, pode entrar, fique à vontade, a casa é tua, tudo é teu, eu sou teu, a minha família é tua, sabe? Senhor, pode trabalhar, fica na liberdade. Aí o Senhor começa a trabalhar. Mas desde que realmente a gente entrega para ele, confiando que ele vai agir, que ele vai fazer e que o milagre vai vir. E aí nós começamos a ter as grandes colheitas da parte do Senhor. Por quê? Porque o Senhor, ele está cuidando do nosso coração. Mas desde que a gente tenha realmente essa segurança nele, essa confiança nele. E se a gente não tem, começa a buscar. Busca mesmo. Que a palavra do Senhor também fala que aquele que pede, recebe. E aquele que bate, a porta será aberta. Então tem que pedir. O Senhor sabe das nossas necessidades, sim, mas Ele quer ouvir da nossa boca. Senhor, eu preciso do Senhor. Eu chamo a Tua presença, Senhor. Ah, Senhor, como eu preciso do Senhor. Porque nesse dia eu clamei ao Senhor, sabe? E foi uma experiência que eu nunca esqueço. E recebi a cura do Senhor também, que eu nunca esqueço. E eu pude passar isso para outras pessoas. Eu fui num cartório uma vez e o rapaz que trabalhava lá, ele estava com câncer e ele estava bem sequinho, ele era uma pessoa bem forte, estava bem magro. E aí eu falei do meu testemunho para ele, sabe? E eu falei assim, olha, se Jesus me curou, ele pode te curar também. E ele era católico. Ele arregalou os olhos para mim assim, e ele só falou amém. Só que eu percebi que algo nele ali, o Senhor já estava trabalhando. E depois de uns anos eu fui nesse mesmo cartório e ele tá lá, continua lá até hoje trabalhando, não morreu, tá vivo, sabe? E assim, eu acho algo impressionante, porque realmente, onde Jesus entra, não tem como não haver vida. Há vida, há esperança, há renovo, sabe? Há fortalecimento, sabe? O Senhor é a nossa força. Então, eu, sinceramente, eu tive essa de muitas experiências com o Senhor, sabe? Eu tenho um coração muito grato e eu reconheço, eu só estou viva de pé, graças ao amor e à misericórdia do Senhor e à bondade dele. E Jesus, ele é muito bom, sabe? Jesus é maravilhoso, é tremendo, é grandioso. Nossa, Jesus é tudo. Jesus é tudo de bom, é tudo de bom. E é essa palavra que eu entrego, com a gratidão e falando mais uma vez, Jesus é tudo de bom. Não tem lugar melhor que ficar perto de Jesus e estar na presença dele, porque a gente descansa, sabe? A gente parece que o mundo acabou os problemas. Porque você joga assim, eu sei que o Senhor vai resolver, eu não sei como, eu também não quero saber, porque quanto mais eu penso, eu fico preocupado, então eu sei que o Senhor. E descansar, sabe? Realmente descansar. É receber essa paternidade. Eu tenho um pai, eu vou correr para ele. Então, pai, ó, tá acontecendo isso, isso, isso.
E aí você descansa o coração, porque ele mesmo vai fazer. Então, assim, Jesus é bom, maravilhoso, é grandioso, é tremendo, e é isso. Que o amor, a paz do Senhor, que a paz ao próprio Jesus Cristo venha para cada um de nós nesta manhã, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelos teus milagres. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama. Obrigado por nunca desistir de nós. Obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade, Senhor, de ter momentos especiais na tua presença, Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Pai, obrigado, Senhor, pelo amor do Senhor, meu Pai, ao entregar, Senhor Jesus Cristo ali, Senhor, para morrer pelos nossos pecados, Senhor, para que hoje, meu Pai, a gente tenha a oportunidade de chegar perto do Senhor, de ter a salvação eterna, meu Pai. Ah, Senhor, muito obrigado, Senhor, por este amor, meu Pai, incondicional, meu Pai. Obrigado, Senhor, porque somos livres em Cristo Jesus, não somos mais escravos do medo. Senhor, nós somos livres em Jesus Cristo, meu Pai. Ah, Senhor, obrigado pela tua graça, amor e misericórdia, meu Pai. Eu te louvo e te agradeço e peço que o Senhor continue conosco, meu Pai, até a sua vinda, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, renovando e nos fortalecendo a cada dia. E que nesta manhã venhamos receber uma porção redobrada, Senhor, de fé, de renovo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.